Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham uma vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos amigos, queridos irmãos e irmãs, no dia 14 de setembro nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. Nós somos seres simbólicos, os símbolos são muito importantes para nós seres humanos. Eles nos remetem a algo mais profundo, eles têm uma relação, nós temos uma relação muito profunda com os nossos símbolos religiosos, nossos símbolos cívicos, e dentre estes símbolos, de modo especial para nós cristãos católicos, está o sinal da cruz. Desde muito jovem nós aprendemos a nos persignar, a fazer o sinal da cruz, a invocar a cruz na nossa vida para nos proteger, para nos defender, em agradecimento quando nós entramos numa igreja, quando nós passamos diante de uma igreja, quando nós iniciamos uma celebração. Então, toda a nossa vida, né, para nós cristãos católicos, é marcada por esse símbolo. Um dia eu estava no centro de São Paulo, estava em São Paulo e peguei um ônibus, e quando eu entrei, um jovem de outra confissão cristã, vendo a cruz que eu portava no peito, me disse: você está carregando a espada que matou Jesus. Eu disse para você, ela pode ser a espada que matou Jesus, mas para mim ela é um símbolo de amor, de entrega. E ali nós tentamos estabelecer um diálogo que não foi fácil, né? A gente já pode notar quando alguém chega para você já acusando, você está carregando a cruz que matou Jesus, aliás, a espada que matou Jesus, isso já cria um abismo entre a nossa comunicação. Então a gente acabou tendo uma pequena discussão ali, não discussão no sentido de briga, mas a gente acabou tendo um diálogo sobre essa questão. E eu falava justamente para ele sobre a nossa capacidade de ressignificação dos símbolos. De fato, a cruz, na época, no contexto ali da Palestina, na época em que os romanos ocupavam a Palestina, era de fato um símbolo de maldade, de tortura. Era o principal instrumento de tortura da época, reservado aos bandidos, aos subversivos. Facilmente os romanos eles crucificavam aqueles que eles julgavam que estavam de alguma forma incomodando o status quo, né, da sua atuação. E ali Jesus, ele, quando ele vê o mundo, ele está dentro desse contexto. Então a cruz ela tem realmente esse simbolismo. Entretanto, Jesus, quando ele se encarna, quando ele assume a nossa humanidade em tudo, menos o pecado, e que ele vai mostrando o projeto do Pai através da sua obra, através das suas palavras e da sua obra, e que ele vai ser tão fiel a esse projeto a ponto de que ele também vai ser considerado um subversivo, ele vai ser sim considerado um bandido por aqueles que estavam ali, seus interlocutores, pelas autoridades constituídas, algumas delas, né, nem todas, a gente não pode generalizar, mas por grupos religiosos da época, pelo Império Romano, ele vai incomodar. E isso vai levá-lo à cruz. Só que a cruz, para Jesus, como nos diz o Evangelho, né, de São João, vai ser, na verdade, o ápice de uma demonstração de amor, de entrega, de compaixão pela humanidade. Então Jesus vai ser tão fiel ao projeto do Pai que isso vai levá-lo à morte. E aquilo que pareceria a derrota, na verdade, vai ser o começo de uma grande história, né? A história do Cristo que ressuscitou dos mortos. Então quando Jesus, ele, fiel ao projeto do Pai, ele enfrenta a morte, e a morte de cruz, ele passa a dar um outro significado, uma ressignificação desse símbolo. Assim, a cruz, que era símbolo de tortura, de morte, torna-se então um símbolo de amor, um símbolo de compaixão, um símbolo do cuidado de Deus por cada ser humano. E é interessante que a partir desse momento há uma ressignificação da própria comunidade. São Paulo, ele vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, né?
Os judeus pedem milagres, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos Cristo e Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e que é sabedoria e que é loucura para os gregos. Bom, a gente não se trata aqui de generalizar, de condenar ninguém, mas assim, dentro daquele contexto no qual Jesus estava atuando e no contexto do início da comunidade, há um processo de ressignificação desse símbolo, desse instrumento que é a cruz. Por isso que nós veneramos a cruz. A cruz para nós é sinal de amor. E aliás, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos duas hastes, uma na vertical e outra na horizontal. E essas duas hastes ilustram bem aquele que é o coração de toda a lei, segundo Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Há muitas pessoas que gostam de adorar Jesus, nos louvores, na adoração, mas desprezam Jesus no próximo. Para nós que somos católicos, não podemos nos esquecer que o mesmo Jesus, por exemplo, que diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, a Eucaristia, é o mesmo que disse: estava nu e me vestiste ou não vestiste, estava preso e me visitaste ou não visitaste, estava numa condição de sofrimento e me ajudaste ou não me ajudaste. Então, Jesus, ele se revela naqueles que estão próximos de nós, de modo especial os mais vulneráveis. A gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma religião ritualística, uma religião só de rituais, uma religião só de palavras, mas que não é acompanhada por gestos concretos, que revelam a presença de Deus no mundo. Então a cruz para nós, ela tem esse formato, das duas hastes, e que simbolizam muito, que ilustram muito essa realidade dos dois mandamentos que resumem toda a lei. Então, fazer o sinal da cruz não é um ato de superstição, não é um ato mágico. Fazer o sinal da cruz significa expressar o nosso desejo de viver o que a cruz significa. Se para nós o novo significado da cruz é o que é? O amor, é a compaixão, a acolhida, o cuidado, fazer o sinal da cruz sobre nós significa transmitir, significa manifestar nosso desejo de que nossa vida seja uma manifestação daquilo que a cruz significa. Logicamente existem outros significados para a cruz. A cruz muitas vezes está relacionada à questão do sofrimento, porque pela cruz, pelo sofrimento, Jesus nos salva. E de fato, nós inclusive ouvimos Jesus que cada um de nós precisa carregar a sua própria cruz. Não podemos confundir as coisas. Às vezes as pessoas pensam que carregar a sua cruz significa correr atrás de sofrimento. Eu sempre digo, ninguém levanta de manhã e fala: tomara que eu sofra bastante. Se alguém disser isso, precisa de ajuda, bem rápido. Nós não podemos fugir das nossas cruzes, dos nossos sofrimentos. É um outro significado da cruz. Mas quando o sofrimento bate à nossa porta, não há outro modo senão enfrentar. Quando uma perda, um sofrimento, algo que escapa da nossa possibilidade de mudança, nós precisamos lidar com isso e ressignificar pela força da fé. Encontrar razões, encontrar um sentido, um novo sentido para aquilo que nós estamos vivendo. Tenho muito receio dessas teologias do triunfalismo, como se Deus fizesse tudo o que eu quisesse, como se Deus realizasse tudo o que eu desejasse. Nem sempre Deus vai nos atender conforme nós esperamos. Nem sempre Deus vai atender aos pedidos conforme nós esperamos. E essa ideia de forçar, não, eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, e eu exijo isso é uma grande infantilidade na fé. A vida não é assim. A vida é marcada por luzes e sombras, por quedas e sorrimentos, por dores e alegrias. E o segredo é o quê? Pela fé em Deus, essa fé em Deus que nos ajuda a ressignificar os acontecimentos, a encontrar um sentido para aquilo que nos acontece. Portanto, não tenha medo de fazer o sinal da cruz. E, aliás, pense no que significa esse sinal. É um sinal de amor, é um sinal de compaixão, é um sinal de cuidado de Deus, do amor infinito de um Deus que quer nos dar a salvação, quer nos dar o seu amor, que não vem para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, que vem nos trazer essa salvação. Se nós dizemos não, nós que perdemos, mas Ele está constantemente batendo a porta do seu coração e do meu coração, dizendo: há um espaço para mim aí no seu coração. Que o Senhor abençoe você e sua família.